Meu nome é Gustavo, sou professor da Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente, eu sou responsável pelas disciplinas obrigatórias de topografia e sistema de informações geográficas, algoritmos e programação computacional. E também eu sou responsável também pela disciplina optativa de manejo de precisão, certo? Então, o tema que eu vou falar com vocês aqui hoje é sobre a importância dos sistemas de informações geográficas, o SIG, no agronegócio, certo? Então, aqui, primeiro, isso aqui é só uma prévia da minha apresentação. Então, inicialmente, eu vou falar da minha experiência com o SIG, certo? Vou comentar como eu comecei a trabalhar com o sistema de informações geográficas. Depois eu vou falar sobre alguns conceitos e definições, apenas aqueles conceitos essenciais para o bom andamento dessa apresentação. Depois eu vou tentar mostrar a importância do SIG, certo? Vou tentar enumerar aí alguns aspectos aí, para mostrar por que vale a pena aprender sistema de informações geográficas, por que vale a pena um investimento de tempo e energia. Depois eu vou mostrar algumas etapas básicas para você resolver qualquer problema e com um foco específico em sistemas de informações geográficas, certo? Depois vai chegar a parte de aplicações, onde eu vou mostrar alguns exemplos de problemas resolvidos em diferentes áreas de atuações. Então, aqui o foco principal vai ser agrícola, florestal e meio ambiente. E, por fim, eu vou falar algumas tendências relacionadas aí com o sistema de informações geográficas, certo? Então, aqui falando um pouco aqui da minha experiência, eu comecei, essa história um pouco longa, eu vou tentar assim, ser o mais sucinto possível, mas tudo começou no meu segundo ano de graduação, isso lá em 2008, no curso de Engenharia Florestal. Então, eu iniciei o curso de Engenharia Florestal, mas, para falar a verdade, eu não tinha muita noção do que o engenheiro florestal fazia, qual que eram as atribuições do engenheiro florestal. Então, eu estava um pouco perdido. Então, conversando com algumas pessoas, eu pensei, bom, já que eu não sei qual caminho trilhar na engenharia florestal, vou começar pelo mais básico. E, naquela época, eu me imaginei, eu acho que o mais básico seria sementes florestais. Então, eu iniciei um estágio no laboratório de sementes florestais, lá no UFV, na Universidade Federal de Viçosa, com o professor Eduardo, e comecei a montar experimentos. E quem já trabalhou com sementes sabe que para você montar experimento, o custo não é muito alto e os resultados são rapidamente obtidos. Então, eu montei uma série de experimentos. Só que depois eu fui chegando à conclusão que, na verdade, o que me interessava, o que me cativava realmente era a parte de análise dos dados, era a parte de identificar qual tratamento que era o melhor. Então, eu consegui identificar que, na verdade, eu não gostava tanto assim, de sementes florestais, eu gostava mais da parte de análise. Então, assim que eu encerrei meu estágio, comecei a trabalhar com o professor Hélio Garcia, nessa parte aí de estatística e modelagem. No começo, tive um pouco de dificuldade, porque eu não tinha conhecimento nem do básico de Excel, mas depois, com o tempo, à medida que eu fui percebendo que realmente é esse caminho que eu ia trilhar, comecei a investir no aprendizado e comecei a ter um conhecimento básico com relação a esses temas, estatística e modelagem. Aí depois eu parti para a otimização, que é um tema extremamente interessante, nada mais é do que a alocação adequada dos recursos que você tem disponível. Isso aí é um caminho natural. Eu senti que é um caminho natural. Eu passar da estatística e modelagem depois para a otimização. Tanto é que no final da graduação desenvolvi meu trabalho final de conclusão de curso na área de otimização. Então, quando que o SIG entrou na minha vida? Então, na verdade, eu já tinha tido contato com o SIG, mas eu não me imaginava trabalhando com o SIG. Eu achava muito legal, mas eu não me imaginava trabalhando. Até que na pós-graduação, no mestrado, por um acaso, eu fui ser orientado pelo professor Charles, que é um especialista, tanto em otimização quanto em sistemas de informações geográficas. E ao longo do tempo, ele foi me convencendo que é uma senhora ferramenta, que é extremamente interessante você utilizar o sistema de informações geográficas para resolver problema.
E depois eu fui começando a perceber que dava para associar muito otimização com o sistema de informações geográficas e modelagem com o sistema de informações geográficas. E o mais bacana de tudo é que no final a gente sempre tem a oportunidade de gerar uma imagem com o mapa com os resultados que nós obtemos. E eu comecei a perceber que o pessoal achava isso muito legal. Então, isso aí me motivou ainda mais a continuar trabalhando com o sistema de informações geográficas. Então, no mestrado, aqui só uma contextualização aqui, existem duas formas básicas de você representar o mundo real em ambiente computacional quando a gente está falando em sistemas de informações geográficas. Um é o formato vetorial e o outro é o formato raster. No mestrado, eu tive a oportunidade de resolver um problema em que eu usava a base, a estrutura, a forma de representar o mundo real vetorial. Aí depois eu senti a necessidade de também aperfeiçoar o conhecimento com relação a esse novo e amplo mundo, que é o ambiente raster. Então, no mestrado eu trabalhei com minimização do caminhamento de acesso a parcelas de inventário florestal, e no doutorado eu trabalhei com minimização de custo em construções de estradas. Basicamente, minimizar o custo do traçado geométrico de uma estrada, certo? Aí aqui as ferramentas básicas que eu utilizo aqui no dia a dia. O ArcGIS, certo? O QuantumGIS, que é um software, que é um software livre, então tem essa grande vantagem em relação ao ArcGIS. Quando eu comecei a trabalhar com estatística e modelagem, comecei a aprender sobre o R, aí depois fui aprofundando os conhecimentos, e no mestrado, quando eu decidi trabalhar com sistema de informações geográficas, eu senti que eu teria que aprender sobre a linguagem de programação Python. Isso aí foi lendo blogs, eu vi que é amplamente utilizado para se trabalhar com sistemas de informações geográficas. Então, hoje eu trabalho basicamente com esse conjunto de ferramentas, é lógico que tem outras, tem diversas outras, mas as principais são essas. Então, software básicos aí é o ArcGIS, o QuantumGIS, e às vezes, quando não existe determinada ferramenta pronta e a gente precisa implementar, aí eu utilizo uma dessas duas linguagens de programação, ou Python ou R. Então, iniciando essa parte de conceituação, o que seriam os sistemas de informações geográficas? Então, primeiro eu vou falar sobre sistema de informações. Então, o sistema de informações é um conjunto de métodos organizados para coletar, manipular, processar, analisar e disseminar dados que, para determinado usuário, trata-se de informação. E aonde a geografia entra nisso? E como que a geografia participa nessa história? É porque, geralmente, os dados e informações que a gente trabalha em SIG, os dados e informações, eles são acompanhados da componente espacial. Basicamente, coordenadas X, Y, em alguns casos Z, certo? Então, o sistema de informações geográficas parte do pressuposto que a coordenada, a informação espacial é relevante. Se ela é relevante, então você vai utilizar o sistema de informações geográficas para resolver seu problema. Aí aqui em um contexto mais específico, então o sistema de informações geográficas busca interligar equipamentos, que é o hardware, os sistemas computacionais, que são os softwares, e as pessoas, que são os recursos humanos. Então, tenta agrupar todos esses componentes para a resolução de problemas. E esses problemas têm aquela característica especial que a componente espacial é importante. A informação de localização é importante. A importância do SIG. Então, aqui eu vou enumerar aqui alguns aspectos, mas eu acho que a importância vai ficar mais clara ainda quando eu partir para a parte de aplicações. Então, quando eu começar a mostrar as aplicações, isso aí, geralmente o pessoal começa a entender da importância do sistema de informações geográficas, como que facilita a vida da gente, como que aumenta a amplitude de problemas que nós somos capazes de resolver. Então, aqui eu vou enumerar alguns pontos aqui que eu considero que seja importante aprender SIG. Então, aqui o primeiro aqui é uma tendência geral. Isso aqui não há o que contestar. Isso existe uma tendência geral em todos os setores da sociedade de especializar dados e informações. Então, se tem cada vez mais consciência de que a componente espacial faz parte do contexto dos dados. Se faz parte do contexto dos dados, é importante para a gente interpretar resultados e tomar decisões. Então, isso aqui é uma tendência geral. Praticamente todos esses segmentos da sociedade estão
utilizando a componente especial para resolver problemas. Aqui é uma questão de necessidade. Aqui uma necessidade, aqui um comparativo entre o ser humano e o sistema computacional. Então, o ser humano, basicamente o cérebro e o olho humano, formam um mecanismo fantástico para identificar padrões e resolver problemas. Mas só que essa capacidade é limitada. O ser humano é muito suscetível a erro e também suscetível ao cansaço. E, além disso, às vezes retorna resultados subjetivos. Então, a gente pode usar o sistema de informações geográficas justamente para complementar a questão que o humano é deficitário. Então, aí, no sistema de informações geográficas, então dá para retornar o resultado com precisão. Então, um exemplo, imagine que você quer identificar qual que é a porcentagem de área que houve falha de plantio. Então, por exemplo, se você colocar um ser humano, mesmo para avaliar uma imagem aérea, ele vai falar, o que ele vai dizer? Ah, isso aí teve muita falha, teve pouca, mas quanto? Pouco quanto? Então, a gente pode usar o sistema de informações geográficas para identificar em um nível extremamente refinado qual que é a quantidade de falha que houve no plantio. Isso vai ser extremamente relevante para a gente resolver o nosso problema. Aumento da coleta dos dados. Isso aqui é uma coisa relativamente recente. Houve um aumento da coleta de dados. Isso aí é para conhecer melhor o empreendimento. Então, hoje em dia, cada vez a gente coleta mais dados. O objetivo principal é conhecer melhor o empreendimento, partindo do pressuposto que a gente só pode gerenciar aquilo que a gente conhece. Então, isso aí é uma tendência geral do aumento da coleta de dados. E como aumenta o volume de dados, a gente precisa de um sistema para gerenciar essa complexidade dos dados. Então, o sistema de informações geográficas é a chave para lidar com essa complexidade. Extrair informações, isso aqui está muito relacionado com o anterior. Então, a gente tem aquele volume absurdo de dados. Se a gente não tiver a ferramenta certa, se a gente não executar a análise correta, a gente não consegue extrair informação nenhuma. E aquele volume enorme de dados que você coletou não vai servir para nada. O poder da imagem. Então, existe aquele velho ditado, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, a imagem é uma forma de comunicação universal. Isso aí eu tenho percebido, isso aí é intuitivo, isso eu acho que todo mundo tem consciência disso, que você apresentar seus resultados na forma de imagem fica muito mais fácil para qualquer pessoa entender. Então, fica muito mais fácil para disseminar essas informações. Então, a imagem tem um poder muito grande. E quando a gente trabalha com o sistema de informações geográficas, geralmente um dos produtos finais é uma imagem com a representação do resultado. Então, aqui, conteúdo básico, com aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento. E quando eu falo básico, eu estou usando a definição correta da palavra mesmo. Não estou querendo dizer básico, não estou querendo dizer que é simples, que é simplório. Eu estou querendo dizer que é básico e realmente é referência, que é como se fosse um alicerce de uma casa. Então, se é um conteúdo básico, é importante você aprender, que pode ser útil para você resolver problemas. E aqui potencializa a capacidade de resolver problemas. Então, isso aqui é como se fosse mais uma ferramenta que você coloca na sua caixa. Então, quanto maior a quantidade de ferramentas que a sua caixa, porventura, tiver, maior vai ser a quantidade de problemas que você é capaz de resolver. Então, com o SIG, você é capaz de resolver uma ampla gama de problemas em que a informação de localização é importante. Então, isso aí potencializa a capacidade de resolução de problemas. Então, falando de resolução de problemas, vou comentar um pouco aqui do que seria um fluxograma básico para resolver um problema. Isso aqui seria, eu utilizo aqui em praticamente todas as minhas disciplinas. Aqui eu vou focar especificamente no sistema de informações geográficas, tá? Então, tudo começa aqui, ó. Tudo começa com um problema. Ok, mas e aí? O que eu posso fazer para lidar com esse problema? O que eu posso fazer para identificar esse problema? Então, o momento inicial é esse, é identificar o problema. Então, para identificar o problema, você precisa de duas coisas básicas. Proatividade, ou seja, você não se acomodar, você tentar identificar o problema antes que ele aconteça, e capacitação técnica. Isso aí eu tenho alguns alunos que logo cedo já despertam o interesse em sistemas de informações geográficas, que é muito legal mesmo. Aí, geralmente, o aluno comenta comigo, eu gosto muito disso, quero trabalhar com SIG.
Aí, às vezes, ele comenta de outra disciplina. Por exemplo, eu não gosto de solos. É raro isso, né? Porque quase todo mundo gosta de solos, né? Da disciplina de solos. Mas algum comenta, eu não gosto da disciplina de solos. Aí eu vou lá e sempre falo assim, se eu fosse você, mesmo você não gostando, eu estudaria bastante solos, sabe por quê? Porque se você souber SIG e não souber identificar os gargalos, identificar os pontos frágeis em cada área de atuação, você não vai usar SIG para nada. Então, a capacitação técnica em todas as outras disciplinas é extremamente importante para você identificar justamente o problema, para você identificar aquele ponto de estrangulamento, para você identificar aquele gargalo. Aí depois que você identificou um problema, aí a parte de definição, aí você vai filtrar tudo aquilo que é relevante e vai excluir aquilo que é desnecessário e você vai definir as prioridades. Então, se você não definir muito bem o problema, não chega a lugar nenhum. Você só chega ao resultado final se você definir muito bem o problema. Depois de definir, entra a parte de formular. Então, formular, aqui você vai usar um conhecimento prévio adquirido em sistema de informações geográficas, ou então vai consultar literatura, que é muito comum também. Às vezes a gente se depara com um determinado problema que a gente não conhece. Aí a gente busca, que provavelmente uma pessoa em algum lugar do mundo se deparou com um problema semelhante. Então, é nessa parte que você vai encontrar um problema semelhante ao seu problema atual. Aquele exemplo que eu já tinha falado antes, eu quero identificar a porcentagem de falha de plantio. Então você já faz uma pesquisa, já sabe, eu já vi determinadas pessoas utilizando classificação de imagem para resolver problemas semelhantes. Então você pode testar a classificação de imagem, que pode ser que você encontre a solução. Então, essa parte de formular o problema, ela é muito complexa, porque você tem que ter um conhecimento técnico referente ao sistema de informações geográficas. Aí depois a próxima etapa é a solução. Essa aqui não é tão crítica. Essa aqui é basicamente fazer contas. A boa notícia é que hoje em dia a gente conta com excelentes softwares disponíveis, inclusive muitos gratuitos, para resolver os nossos problemas. Então, hoje a solução não é uma etapa tão crítica assim. Tá? Porque a gente tem o auxílio dos computadores que nos auxilia a fazer conta. Então, a parte de solução, basicamente, é fazer conta. Outra etapa também que é muito complexa é a etapa de avaliação da solução. Então, essa etapa aqui, ela é muito importante porque é o momento que você toma a decisão em relação ao problema que você está enfrentando. E aqui não tem segredo. Aqui é bom senso, experiência, são duas coisas que é difícil de adquirir. Por exemplo, experiência é só o tempo mesmo. E uma coisa muito interessante que o sistema de informações geográficas fornece é a imagem. Então, isso aqui é uma senhora ferramenta para você avaliar se aquele seu resultado está condizente com a realidade ou não, se aquele seu resultado é coerente, se aquele seu resultado faz sentido. Então, a imagem é uma excelente ferramenta. Então, a partir do momento que você avaliou e está ok, que esse resultado está condizente com a realidade, então você pode aplicar isso aí. Então você chegou no resultado final. Se por acaso não atendeu algum dos requisitos que você formulou, então você tem que retornar à etapa aqui de formulação. Pode ser que você tenha que retornar até a etapa de definição do problema. E pode ser também que esse problema seu não tenha solução. Tá? Mas esses seriam os caminhos básicos para resolver qualquer problema. Isso aí você pode usar até na sua vida pessoal também. Aplicações. Vou começar a falar agora um pouco das aplicações. Alguns exemplos resolvidos, tá? E aqui o foco principal aqui vai ser problemas que eu estive diretamente ligado, que eu trabalhei diretamente nesses problemas. Porque se você for consultar a internet, você vai encontrar uma infinidade de problemas resolvidos utilizando o sistema de informações geográficas. Alguns problemas muito interessantes, problemas bacanas, mas aqui eu fiz questão de trazer alguns exemplos que eu trabalhei diretamente. Alguns deles, até problemas que foram resolvidos por estudantes de graduação, fazendo estágio ou então em iniciação científica. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de aplicação de sistemas de informações geográficas em melhoramento genético. Então, aqui está um exemplo. Isso aqui foi um trabalho que a gente desenvolveu numa empresa aqui da Bahia, certo?
e ela contava aí com uma gama de materiais genéticos disponíveis, se eu não me engano, eram mais de 40 materiais genéticos que a empresa trabalhava, e o objetivo da empresa é identificar aonde ela deveria implantar cada material genético. Isso não é um problema tão simples de ser resolvido, porque assim, intuitivamente, o que você imagina? Vou implantar aquele material genético que me retorna a maior produtividade, ou então aquele material genético que tem a máxima qualidade, que depois me retorna produtos de máxima qualidade. Mas só que o que acontece? Geralmente, esses materiais genéticos são susceptíveis a determinados intempéries, como, por exemplo, déficit hídrico, que é uma característica aqui nessa região aqui da Bahia. Então, aqui próximo do litoral aqui chove bastante, aí quando você vai adentrando no continente aqui, a precipitação cai absurdamente. Então, aqui de 1.700 milímetros, aqui mais para dentro do continente, aí, algo em torno aí de 700 milímetros. Então, a precipitação cai drasticamente. Então, o que acontece? Às vezes você tem a intenção de plantar o material genético mais produtivo aqui, mas talvez ele é deficiente, talvez ele não é resistente a déficit hídrico, e isso aí você vai ter problema. Infelizmente, né, na maioria das vezes, não existe um material genético que é soberano em todas as situações. O que ocorre muito na prática é isso. Às vezes o material ele é mais suscetível a problemas, como, por exemplo, geada, ataque de determinada praga, doença, déficit hídrico. Então, isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, não é uma tarefa fácil. Então, o que a gente fez? O que nós fizemos? Nós utilizamos o sistema de informações geográficas, conjuntamente com modelagem. Então, o que nós fizemos? Aqui está representado só alguns aqui, que está representado aqui só alguns materiais genéticos, a gente trabalhou com mais de 40, então a gente estimou, a gente criou um modelo para estimar qual que seria a produtividade em cada local desse em nossa área de estudo. Então, por exemplo, aqui, ó, olha só esse material genético aqui, 22, e ele produz muito aqui próximo do litoral, mais de 440 metros cúbicos, mas à medida que aumenta o déficit hídrico, a produção cai drasticamente. Então, é um material genético extremamente produtivo, mas que não tem resistência praticamente nenhuma a déficit hídrico. Em contrapartida, esse material genético aqui, o 17, ele não produz tanto quando as condições são extremamente favoráveis aqui de precipitação, mas em contrapartida ele não decai tanto. Então, é um material genético mais resistente a déficit hídrico. Então, no final das contas, a gente estimou qual seria a produção esperada para cada material genético e depois a gente tentou identificar em cada pixel, em cada célula, qual que seria o material genético mais indicado para retornar a máxima produtividade. O nosso resultado final foi algo semelhante a esse. Então, aqui próximo do litoral, implantar, onde não tem limitação hídrica, implantar um material genético mais produtivo. Aqui, onde a gente tem problemas de déficit hídrico, implantar um material resistente a déficit hídrico. E também obtemos aqui algum aqui na região aqui intermediária. Então, com isso aí, no final das contas, o resultado foi a implantação de forma a obter a máxima produtividade. Aí depois nós publicamos esse trabalho, né? Então, isso aí foi utilizado para a empresa para resolver uma questão. Também a gente publicou esse trabalho aí nessa revista, muito boa, Forte Ecologia de Manejamento. Então, a gente desenvolveu uma metodologia em SIG para recomendação ótima de genótipo de eucalipto. Depois também rendeu até uma matéria na CIF, na Sociedade de Investigações Florestais, recomendação de genótipos com altíssimo nível de refinamento. Então, a gente trabalhou em nível de pixel. Esse trabalho aqui foi um trabalho conjunto com o Rafael Tassinari, que é especialista em melhoramento florestal. Você pode usar também o sistema de informação geográfica para alocação de infraestrutura. Aqui alguns exemplos. Olha só um exemplo aqui, por exemplo, do Fabrício, aqui de 2016, onde ele combinou aqui diferentes critérios, como, por exemplo, aqui a declividade do terreno, a distância do curso d'água, que é muito relevante
para implantar, por exemplo, aqui um vídeo de produção de mudas, né? A água é importante, porque você vai precisar irrigar. Distância de estrada, isso aqui para escoar a produção também é extremamente importante, e aqui também a faixa de exposição. Eles poderiam ter utilizado outros critérios, mas no final das contas eles combinaram esses 4 critérios aqui para identificar quais seriam os locais mais indicados para implantar um viveiro de produção de mudas. Então aqui temos alguns locais que seriam os mais indicados considerando aqueles critérios. Então aqui a gente utilizou o sistema de informações geográficas para a alocação de infraestrutura. Outro exemplo, esse aqui é o trabalho da Thaisa Teixeira, aqui de 2017, que ela combinou diferentes critérios, por exemplo, aqui, inclinação do terreno, estradas, oferta de matéria-prima, linha de transmissão e curso d'água, para identificar qual que seria o local mais indicado para implantar uma usina termoelétrica, uma usina para produção de energia elétrica a partir de biomassa. Então, ela combinou todos esses critérios aqui para depois identificar quais seriam os locais mais adequados para a implantação de uma usina termoelétrica, alocação de infraestrutura. Então, também depois ela submeteu esse trabalho em vista aí na biomassa e bioenergia, em cenários para instalação de termoelétrica movida a biomassa. Aqui um outro exemplo de locação de infraestrutura. Esse aqui foi meu tema de doutorado, então eu tentei identificar qual que seria o local mais indicado para construir uma estrada de forma a minimizar os custos e, ao mesmo tempo, atender às exigências técnicas. Então, não é um trabalho tão simples, ainda mais quando a gente trabalha em um ambiente tridimensional, que a estrada pode passar em praticamente qualquer local. Então, aqui também a gente utilizou o sistema de informações geográficas para alocar estradas. E aqui a simulação de local de construção de estradas. Então, aqui a gente tem um local aqui de aterro. Aqui, por exemplo, aqui em azul a gente tem um local de corte, aqui tem um local de corte, e aqui um local de aterro também. Então, aqui foi possível computar a quantidade de terra movimentada com um nível extremamente refinado. Aqui a gente trabalhou com um pixel aqui, dados derivados do sensor LiDAR, com tamanho de pixel aqui de 1 metro, 1 por 1 metro quadrado. Identificação do potencial produtivo, aqui também tem alguns exemplos também. Então, esse aqui, por exemplo, aqui é o trabalho aqui do Alexandre Lupe. Então, aqui ele identificou qual seria o potencial produtivo da cultura de café. Então, o que ele combinou aqui diferentes aspectos, por exemplo, a temperatura média, a precipitação, radiação solar, deficiência hídrica, inclinação do terreno, para identificar qual que seria o potencial produtivo do café. E depois ele estendeu também esse trabalho em termos de qualidade. Quais seriam as características que influenciam a qualidade do café? Tudo isso utilizando o sistema de informações geográficas. Aqui, por exemplo, esse aqui é o trabalho do Reginaldo, do Reginaldo Medeiros, um trabalho de doutorado também, assim como o trabalho do Alexandre, esse aqui também é um trabalho de doutorado. O Reginaldo identificou o potencial produtivo da cultura da teca, aqui para todo o estado do Mato Grosso. Certo? Então, aquele, no final das contas, ele classificou em inapto, restrito, apto, restrito e apto. Então, no final das contas, também, que o Reginaldo aqui também publicou também um livro sobre isso, sobre zoneamento ecológico para o cultivo da teca no estado do Mato Grosso. Aqui também, o sistema de informações geográficas é utilizado extensivamente em agricultura e silvicultura de precisão. Aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de detecção de anomalias. Detecção de anomalia tem uma importância muito grande quando a gente trabalha com agricultura de precisão. Como que a gente detecta anomalia, basicamente? Uma forma é comparar os valores de um pixel com os vizinhos. Então, quanto maior a diferença de um pixel em relação aos vizinhos, maior a probabilidade daquilo ali ser uma anomalia. Então, é uma estratégia semelhante à detecção de outliers, só que aqui a gente detecta anomalia. Então, tem uma aplicação prática muito grande, porque depois a gente pode tentar identificar, por que ocorreu essa anomalia? Será que foi uma falha operacional?
Será que foi deficiência de algum nutriente? Será que foi ataque de determinada praga? Ou será que aquilo é uma condição natural do solo e que eu não posso fazer nada? Aqui, então, aqui são exemplos, né, de como é calculado. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma matriz aqui de 3x3, ou então uma matriz aqui de 5x5. Como eu comentei no slide anterior, basicamente a gente compara o valor do pixel central com o valor dos pixels vizinhos. Então, aqui no final das contas, se a diferença for muito grande, então a gente pode considerar que aquilo ali é um outlier, certo? Então, aqui um exemplo aqui para a cultura da soja. Aqui, por exemplo, a detecção de anomalias também na cultura do café. Então, aqui a gente computou aqui um índice de vegetação e a partir desse índice de vegetação, a gente computou quais seriam os locais com maior potencial de ser uma anomalia. A partir do momento que a gente identifica essa anomalia, a gente vai investigar em campo por que essa anomalia está acontecendo. Aqui, por exemplo, outra aplicação é identificação de zonas de manejo, ou seja, são aqueles locais homogêneos, são aqueles locais que devem receber o mesmo tratamento no caso de aplicação de agricultura de precisão. Então, aqui parece uma região homogênea, né? Mas quando a gente remove aqui, por exemplo, o efeito das bordas das estradas, nós podemos observar que não é tão homogêneo quanto a gente imagina. Então, a gente pode utilizar um procedimento, por exemplo, aqui, ó, de determinação de zonas de manejo. Então, aqui é identificar locais em que as características são semelhantes e que devem receber o mesmo tratamento. Determinação de zonas de manejo. Aqui, por exemplo, aqui, ó, são zonas de adubação em milho. Então, aqui foi subdividido a área em 3 grandes regiões de adubação de milho. Então, essa central aqui que não precisa adubar tanto e essas duas da borda que requer uma quantidade maior de adubação, de fertilização aqui em nitrogênio. Aqui alguns exemplos aqui em planejamento de atividades. Basicamente, planejamento é estratégico e operacional de atividades. Aqui tem um tanto de exemplos. E aqui eu vou passar, eu estou passando rapidamente, pessoal, porque aqui o objetivo não é ensinar como fazer, é só mostrar a potencialidade do sistema de informações geográficas. Aí depois, se tiver um interesse em saber um pouco mais sobre cada um desses temas, é só consultar os trabalhos que eu apresentei até então. Todos eles estão referenciados na literatura, ou artigo científico, ou dissertação, ou tese. Então, olha só aqui, ó, planejamento de inventário. Então, aqui eu tenho um conjunto de parcelas de inventário florestal, e um problema clássico da ciência florestal é qual seria a melhor estratégia de visitação dessas parcelas. Qual procedimento eu devo adotar para visitar essas parcelas a um custo mínimo? Então, eu posso utilizar o problema do caixeiro viajante para resolver esse problema. E também utilizando o sistema de informações geográficas. Então, aqui o sistema de informações geográficas foi utilizado para determinar o caminho mínimo de acesso a parcelas de inventário florestal. Então, combinação de otimização com o sistema de informações geográficas, consegui. Aqui, por exemplo, isso aqui é um trabalho que nós fizemos em conjunto com o Embrapa, lá de Manaus. Isso aqui liderado pelo professor Charles. Isso aqui, então, são procedimentos aqui para otimizar trilhas de acesso a recursos florestais. Então, qual que é o caminhamento que deve ser feito para minimizar o custo para acessar determinado para acessar determinado recurso florestal? Então, o SIG pode ser utilizado para isso também. Aqui um exemplo também, aqui é de determinação de áreas de coleta de castanha. Isso aqui é um problema de localização que nós podemos resolver com o sistema de informações geográficas também. Isso aqui foi um trabalho da Monique, de dissertação de mestrado, que ela defendeu esse ano. Então, aqui, qual que é a melhor forma de distribuir castanhais entre diferentes famílias, para que nenhuma família seja prejudicada? Então, aqui, ó, foi distribuído exatamente 688 castanhais para cada família. Aqui considerando, nesse outro cenário aqui, considerando a produção de cada castanhal. Aqui, um trabalho aqui da Irene,
Então, aqui ela utilizou aqui alguns componentes, como, por exemplo, inclinação do terreno, uso e ocupação da terra e algumas informações de fragilidade. Então, aqui ela combinou essas características, ela combinou essas feições espaciais no sistema de informações geográficas para gerar uma feição de custo. A partir dessa feição de custo, ela indicou quais seriam alguns locais passíveis para se construir uma estrada, por exemplo, para interligar essa estrada já construída a um novo projeto florestal, por exemplo. Então, aqui ela, no final das contas, aqui ela retornou 3 opções possíveis. E aqui uma característica interessante é que essa número 1 aqui, ó, apesar de ser a mais longa, foi de menor custo. Justamente porque aqui foi preferido passar em locais onde o custo de aquisição de terra é menor. Por exemplo, aqui passou boa parte aqui na pastagem, né, que o custo de aquisição de terra é menor, e num local mais plano também. Aqui um trabalho do Lucas Segato, então aqui ele aplicou o modelo para estimar o custo e a produtividade de colheita florestal. Então aqui, por exemplo, aqui no modelo dele, ele considerava basicamente a inclinação do terreno e a distância de extração, a distância que a máquina tem que andar em campo para identificar qual que seria o custo. Aqui no caso aqui produtividade, mas também ele executou uma função de custo também. A produtividade e o custo de colheita em nível de pixel. Isso aqui é muito útil para definir, por exemplo, meta de operador de máquina. E às vezes, em algumas situações, o custo é tão elevado que às vezes não vale nem a pena você implantar a cultura em determinados locais, justamente porque o custo é muito alto. Aqui um trabalho aqui do Lima e do Silva Júnior. Aqui, por exemplo, é determinação de áreas de arraste de madeira, certo? Então, aqui, esses locais aqui, ó, são os locais definidos de corte, onde a máquina, por exemplo, aqui o Feller Bush, é uma área restrita de corte e depois de arraste. Aí, depois de cortar toda a madeira nessa área, toda essa madeira vai ser arrastada para essa pilha aqui, certo? Então, aqui é um problema de localização, alocação, que nós utilizamos o sistema de informações geográficas para resolver também. Então, aqui é identificar áreas de corte e depois aonde alocar essa madeira cortada. Aqui, por exemplo, um trabalho aqui do Cordeiro, que vai ser publicado aí em 2019. Aqui, por exemplo, ele identificou quais seriam os locais prioritários para a manutenção, considerando a quantidade de fluxo de madeira. Qual que é a lógica que ele usou? Aqueles locais onde é que vai passar uma quantidade maior de madeira, esses locais devem receber uma manutenção melhor. Esses locais deve-se investir mais dinheiro na manutenção, porque vai passar uma quantidade de madeira muito grande aqui. Por exemplo, esses locais aqui onde é que não passa quase nada de madeira, não precisa investir tanto em manutenção. Então, ele identificou qual que seria a prioridade de manutenção de acordo com o fluxo de madeira. Aqui um trabalho aqui da Leandra também semelhante, para identificar a prioridade de manutenção, só que em vez de fluxo de madeira, ela utilizou a fragilidade. E aqui a fragilidade, ela definiu utilizando a quantidade de fluxo de água direcionado. Então, quanto maior a quantidade de fluxo direcionado, maior é a susceptibilidade desse local à erosão. Esse local é um local potencial para interrupção de fluxo. Então, é um local que deve receber uma manutenção melhor e, às vezes, até um indicativo de uma construção de uma obra. Agora, aqui alguns exemplos relacionados ao meio ambiente. Aqui, por exemplo, aqui um trabalho aqui do Alexandre, ele utilizou dados derivados de radar para identificação de fragmentos florestais. Então, a identificação de fragmentos florestais tem uma importância muito grande, né, no meio ambiente. A gente pode utilizar com uma série de aplicações, como, por exemplo, identificar quais seriam os melhores fragmentos para coleta de semente, ou então identificar locais para a formação de corredores ecológicos. Então, a identificação de fragmentos tem uma importância muito grande. Então, aqui ele utilizou dados derivados de radar para identificar
fragmentos florestais. Então, aqui ele utilizou aqui alguns procedimentos aqui de análise morfológica de imagem, processamento morfológico de imagem, justamente para identificar quais seriam os fragmentos florestais. Então, aqui tem uma linha vermelha aqui indicando a delimitação dos fragmentos florestais. Então, ele identificou fragmentos florestais utilizando sistema de informações geográficas. Poderia ter utilizado outras estratégias também, como, por exemplo, outra estratégia de classificação de imagem. Aqui, por exemplo, aqui um trabalho aqui do Alexandre Rosa, dos Santos, que ele identificou quais seriam os locais mais indicados para a coleta de semente. E aqui combinando basicamente o quê? Primeiro, o local onde é que tem fragmento florestal. E depois, a qualidade desse fragmento florestal. Então, aqui, ele utilizou alguns procedimentos de métrica, algumas métricas de paisagem, para inferir sobre a qualidade desse fragmento, principalmente em termos de biodiversidade. Então, aquele local, de acordo com que a métrica da paisagem indicou que provavelmente tem maior biodiversidade, esse local aqui foi atribuído para ser um bom fragmento para coleta de semente. Então, são esses indicados aqui em verde. Fragmentos, por exemplo, aqui em vermelho, são fragmentos muito pequenos e fragmentos isolados. Então, fragmentos que provavelmente têm menor biodiversidade. Esse trabalho também, nós publicamos também numa boa revista também, e aqui foi Geotecnologias e Ecologia da Paisagem, aplicadas para a seleção de fragmentos florestais potenciais para a coleta de sementes. Aí depois o Pedro Mota, na dissertação de mestrado dele, estendeu aquele estudo, considerando também o acesso, a acessibilidade do fragmento florestal, porque às vezes nós temos um excelente fragmento, mas é completamente inacessível. Então ele considerou também um aspecto de logística aí para tentar identificar quais seriam os fragmentos potenciais para a coleta de sementes. Aqui um outro trabalho também muito interessante também, do professor Alexandre, que ele usou também aqui alguns índices de vegetação derivados de sensor remoto, e aqui também quantificação da temperatura também, da temperatura via sensoriamento remoto também, e aqui é só para comprovar uma hipótese. Então, aqui nós temos um índice de vegetação. Nós temos um índice de vegetação aqui. Quanto maior o valor desse índice, maior a quantidade de vegetação. Então, aqui tem mais vegetação, ou seja, tem mais árvores do que aqui. Aí, depois, computando a temperatura, dá para ver que existe o comportamento inverso. Então, um local que tem mais árvores, a temperatura é mais agradável, a temperatura é mais amena. O local que tem menos árvores, a temperatura é maior. Então, aqui um trabalho aí sobre conforto térmico. Então, que também foi publicado aqui numa boa revista também, distribuição temporal e espacial de ilhas de calor. Isso aqui foi um trabalho do professor Alexandre Rosa e do Feliz também, foram os principais autores aí. Então, tentei mostrar um pouco de aplicações. Nosso tempo aqui, nosso tempo não é tão grande, então tentei reunir algumas poucas aplicações para mostrar a potencialidade do sistema de informações geográficas. Agora eu vou falar um pouco sobre as tendências relacionadas ao SIG, especificamente relacionado ao SIG. Então, a primeira tendência que me chama a atenção é como alimentar o sistema. Então, existem diversas formas de você alimentar o sistema de informações geográficas. O que eu quero dizer quando eu digo alimentar? É fornecer dados, é você criar a base de dados para depois executar as análises, obter os resultados e tomar a decisão. Então, essa parte aí de construção da base de dados. Então, existem diversas estratégias aí de você construir uma base de dados. Então, as mais comuns são basicamente via levantamento de campo, coleta de campo, aí com o auxílio aí de um teodolito, de uma estação total, ou de um GNSS, Sistema Global de Navegação por Satélite, Sistema Global de Navegação por Satélite. Então, você pode usar essa estratégia aí, por exemplo, atribuir as coordenadas. Então, isso aí seria estratégia.
Mas o que vem ganhando notoriedade, o que vem aumentando em grandes proporções, é a obtenção de dados via sensoriamento remoto. Então, hoje em dia, a grande maioria das bases de dados para se trabalhar em sistemas de informações geográficas são derivados de sensoriamento remoto. Então, basicamente, nós temos aí o sensoriamento remoto passivo, são as imagens aí multiespectrais, derivadas de satélites consagrados, como por exemplo o Landsat. Nós temos sensores remotos ativos, o exemplo básico aí seria radar, e mais recente o LiDAR, escaneamento a laser. Então, o que veio para ficar é que o sensoriamento remoto está sendo utilizado amplamente e vai aumentar ainda mais na coleta de dados e confecção da base de dados do sistema de informações geográficas. Então, hoje, para se trabalhar com o sistema de informações geográficas, também tem que ter um bom conhecimento sobre sensoriamento remoto, porque a gente vai se tornar cada vez mais dependentes dessa forma de coleta de dados. Dados cada vez mais refinados. Então, hoje em dia, nos últimos 15 anos aí, já surgiu alguns sensores para derivar modelo digital de elevação para o mundo inteiro com pixel de 30 por 30. Atualmente, em muitas áreas, a gente trabalha com pixels aí de 1 metro quadrado, como, por exemplo, os derivados de LiDAR, de escaneamento a laser. Então, a quantidade de detalhe tem aumentado cada vez mais. E a gente conseguir gerenciar isso está se tornando um desafio cada vez maior do sistema de informações geográficas. Outro detalhamento também que tem aumentado, mais especificamente relacionado com resolução espectral, que é aquela quantidade de regiões ou bandas que são exploradas do espectro eletromagnético pelo sensor. Então, antigamente a gente tinha os sensores multiespectrais, coletavam aí 3, 4, 10 bandas. Hoje nós temos sensores hiperespectrais que coletam mais de 200 bandas. Tem a resolução espacial também, que está cada vez mais detalhada. Então, tem o conjunto satélite sensor mais consagrado, por exemplo, o Landsat. Então, a resolução espacial é de 16 dias, ou seja, ele revisita aquele mesmo local a cada 16 dias. Então, hoje nós temos aí constelações aí de nanosatélites que revisitam a mesma área aí com 2 dias, 3 dias. Nós ainda temos aí os drones, os VANTs, os veículos aéreos não tripulados aí, que você pode revisitar a área de acordo com a sua necessidade. Então, isso aí tem mudado bastante. Velocidade cada vez maior do desenvolvimento de novas técnicas, isso é uma coisa, já é esperado. Então, à medida que aumenta a quantidade de profissionais que trabalham com sistemas de informações geográficas, obviamente vai aumentar a velocidade do desenvolvimento de novas técnicas. Então, hoje em dia, existe aí uma oferta muito grande de estratégias para resolver uma infinidade de problemas. Fica até difícil de acompanhar. A cada momento está surgindo uma estratégia nova, uma estratégia às vezes mais eficiente e mais robusta do que a anterior. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. E essa velocidade está relacionada com essa próxima tendência aqui. Então, eu tenho percebido que a gente tem que utilizar com cada vez mais frequências linguagem de programação. Tem que aprender a programar? Não necessariamente. Por exemplo, aqui o R, você sabendo o básico de entrada de dados, de análises, basicamente você não precisa saber programar. Você não precisa saber, por exemplo, estrutura de controle, como por exemplo um loop. Dá para fazer muita coisa utilizando as ferramentas básicas do R. Então, o que eu tenho percebido é que existe uma velocidade de desenvolvimento das técnicas, e essas técnicas, novas técnicas, não podem esperar esses softwares já consagrados implementar, porque existe toda uma parte burocrática, existe também uma questão estratégica dessas empresas, porque elas só implementam aquela técnica que vai atender uma certa gama de usuários. Se vai atender apenas 1 ou 2, simplesmente eles não implementam. Então, hoje em dia, o que eu estou percebendo? Então,
o pesquisador, além de publicar o seu trabalho com a teoria, os aspectos teóricos dessa técnica, ele também publica também um pacote, porque depois o usuário pode consultar o trabalho teórico e já executar na prática aquele procedimento que ele criou. Então, o que eu estou percebendo é que está aumentando a necessidade, pelo menos, saber usar essas linguagens de programação. Então, aqui o R dá para fazer muita coisa sem programar. Inclusive aquelas visuais. Exemplo aí o Model Builder, né, que é uma ferramenta, assim como o Model do QGIS, são ferramentas de programação visual, onde é que você consegue programar ferramentas extremamente complexas utilizando apenas procedimentos simples, como, por exemplo, arrastar determinada ferramenta já existente para dentro do seu modelo. Então, isso eu estou percebendo que é uma tendência. E outra coisa que eu estou percebendo também é que já se tornou conhecimento básico de especialista para resolver problema. Porque o que acontecia antigamente? Vamos supor que a pessoa trabalhava com melhoramento genético. Ela tinha uma demanda de sistema de informações geográficas, ela ia lá e procurava um especialista de sistema de informações geográficas para resolver o problema. Eu estou percebendo que hoje não existe esse tempo mais de você consultar especialista. Hoje em dia, então, o especialista em melhoramento genético, ele está procurando aprender sistema de informações geográficas para adicionar mais uma ferramenta para resolver problemas, porque simplesmente ele não tem tempo de consultar especialista. E outra coisa é que se ele não entende de SIG, provavelmente ele não vislumbrar uma potencial forma de resolução. Então, o que eu tenho percebido é isso. Então, muitos profissionais de diferentes áreas têm aprendido sistema de informações geográficas como uma ferramenta de apoio para a resolução de problemas. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar é basicamente isso, tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.